tema na nossa aula de hoje é Sociedade e Natureza. Então, vocês terão que abrir da página 81 até 87 para a gente estudar um pouco sobre localização espacial. O que será isso? Vamos descobrir? Então, vamos lá. Página 81. Bom, como será que eu descubro a minha direção correta? Quer dizer, o que é a direção correta? O que ela está dizendo com isso? A minha direção é o meu caminho certo, a minha orientação. Então, vamos ler esse primeiro texto. O homem sempre necessitou ter uma direção ao sair para qualquer parte. Ninguém fica tranquilo se não conhecer o espaço onde está e saber a direção para onde vai. Um piloto de avião. Ele pega o avião, sobe e não sabe para onde vai? Ele vai pilotando assim, vai voando para qualquer lugar? Não, ele precisa saber a direção correta. Ah, então o avião quer ir para Maceió? Ele tem que saber a direção certa para Maceió. Ah, ele quer ir para Portugal? Ele tem que saber a direção certa para ir para Portugal. E ele inventa essa direção? Não, não é assim, certo? Então, nós vamos descobrir isso hoje. Conhecemos várias histórias de crianças que se perderam pelo caminho, porque não sabiam onde estavam, até de adultos. Quando vamos visitar algum parente ou amigo, sempre temos o endereço em mãos, não é verdade? Ou se precisamos explicar a alguém algum endereço, temos que saber orientar a pessoa a chegar ao seu destino. Como? Dizendo quais ruas ou praças que ela deve encontrar, as travessas nas quais ela deve virar, se é à esquerda ou à direita, ou se é em frente que deve seguir, e às vezes retornar e voltar. Você sabe informar as pessoas o lugar onde você mora? Você já estudou nos anos anteriores? Vamos relembrar esse conhecimento? Então vamos lá. Primeira atividade aqui, vamos ver o que está pedindo. Imagine que seu melhor amigo queira visitá-lo. Você vai lhe dar um endereço, claro, mas ele não tem a mínima ideia de que direção tomar para chegar até lá. Como que você vai explicar? Melhor fazer um desenho com essas informações, não acha? E depois escrever informando se tem que virar à esquerda ou à direita e etc. Vamos imaginar que ele queira sair da escola para ir à sua casa. Bom, primeira atividade, o que vocês terão que fazer? Quando eu quero explicar o caminho para alguém, eu tenho que dar a direção correta. Então, normalmente a gente escuta assim, olha, você segue reto essa rua. Quando chegar lá na frente, você vai virar à direita. Depois você vai virar a terceira rua à esquerda. Você vai até o final. Aí você vai encontrar um supermercado. Quando você chegar na frente do supermercado, você entra à direita. Então, é mais ou menos assim que a gente passa, né, um caminho, a localização para alguém que está perdido. Esse é um jeito simples, né? É um jeito fácil que a gente consegue dar essas informações mais corriqueiras, tá? Bom, a atividade que vocês terão que fazer é o seguinte. Vocês terão que fazer um desenho do caminho que vocês fazem saindo da escola e indo para casa. Para fazer de conta que para você poder encontrar o seu amigo. Então, vocês vão ter que colocar aqui, neste quadrado aqui, da página 82, vocês vão criar aí, vão escrever o caminho que vocês fazem da escola, saindo da escola até chegar na sua casa. Ah, eu desço a rua do Martins Pena, vou até o final, chegando na Avenida PC, eu vou à direita. Então, vocês vão explicar da forma que vocês sabem o caminho da escola até a casa de vocês. Ah, aí você vai passar uma igreja, você vai passar pelas Casas Bahia, ou a minha rua, na esquina tem um açougue. Vocês vão explicar, tudo bem? Então, vamos para o próximo texto. Está bem pequenininho e a Pro aqui não consegue enxergar direito. Vamos lá. Meios de orientação criados pelo homem.
Você já deve ter ouvido notícias na TV ou rádio, ou mesmo na internet, de pessoas que se perderam em lugares fora da cidade. Na Serra do Mar, por exemplo, onde foram fazer trilhas, caminhadas e se perderam. Em muitos casos, tiveram que passar vários dias na mata ou no mar, sem conseguir voltar para casa, com frio, com fome. Como é que podemos nos orientar em lugares como este, na mata ou no mar? Bom, agora complicou. Eu estou numa mata, numa floresta. Eu tenho como dar essa orientação? Vira à esquerda, vira à direita, você vai encontrar uma padaria. Não dá. Você vai seguir a rua tal. Impossível, não existe isso. No mar, então, pior ainda, né? Não tem como você falar, segue em frente, depois você vai virar a terceira à esquerda. Não dá. Então, como é que a gente se localiza num lugar assim? O que a gente precisa saber quando eu vou fazer uma trilha, ou quando eu estou num barco, quando eu vou navegar? Eu preciso ter algumas informações, certo? Então, vamos conhecer um pouco sobre isso. Como os antigos navegadores se orientavam em suas viagens marítimas sem GPS? Hoje a nossa vida é muito mais fácil, porque nós temos o GPS, nós temos o sinal do satélite, que ele consegue mapear as ruas tal, e ele consegue fazer o nosso caminho certinho, o nosso Waze, o nosso GPS, o Google Maps e assim vai. Então hoje é muito mais simples, certo? Mas como é que os navegadores antigamente navegavam no mar sem essa tecnologia? Porque os barcos antigamente não tinham GPS. Como é que eles faziam? Isso aconteceu por isso que o nosso país foi descoberto, justamente porque não tinha essas informações precisas. O nosso conhecido Pedro Álvares Cabral, na verdade, ele não queria vir ao Brasil, ele queria ir para a Índia. Só que a Índia ele tinha que fazer um caminho assim, descer e virar para cá. Mas no mar que a gente olha, para cima tem céu, para frente tem água, para baixo tem água, para o lado tem água, pro lado... fica mais difícil. Então, em vez dele descer e virar para cá, ele seguiu reto para o outro lado. E aí acabou chegando no Brasil. Mas, na verdade, foi mero acaso. Foi um erro. Um erro porque eles não tinham essa tecnologia. Bem, se não soubessem se orientar em alto mar, como Pedro Álvares Cabral, por exemplo, teria chegado a Portugal, sua terra natal, em sua viagem de volta. Como é que ele voltou depois que ele chegou aqui? Como é que ele voltou para Portugal? Com certeza tinham alguns segredos para conseguir isso. Acredito que muitos de vocês já saibam quais são. Essas direções são utilizadas também nas cidades. Geralmente, nas cidades, há um ponto que marca bem o centro da cidade, que se chama Marco Zero. Aqui em São Paulo, o Marco Zero da cidade, quer dizer, o ponto do meio, que a partir dali que vai ter as direções, fica lá na Praça da Sé, lá no centro da cidade. Se algum dia vocês forem até a Praça da Sé, vocês vão ver que tem lá tipo um cone lá, de cimento lá, e ali está indicando que ali é o Marco Zero. Então, a partir dali que nós temos as direções. Por isso que a gente sabe, eu moro na Zona Sul, eu moro na Zona Leste, na Zona Norte. Por quê? Porque eles partem desse ponto zero. Nós moramos aqui na Zona Sul, certo? Então, vamos continuar. A partir dele, divide-se as regiões da cidade, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste e Oeste, de acordo com os pontos cardeais. É isso que a gente vai estudar hoje, os pontos cardeais. Norte, Sul, Leste, Oeste. Esses pontos chamam-se pontos cardeais. A professora já deve ter explicado que descobrimos essas direções guiando-nos pelos lados em que o Sol nasce e que o Sol se põe.
Bom, vocês sabem que o Sol nasce de um lado e ele vai dormir, né? Ele se põe do outro lado. A gente vê isso bem quando a gente está na praia, né? Porque a gente vê que ele está nascendo de um lado, aí ele vai andando, 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 meio-dia ele está bem no centro e depois ele vai descendo, descendo até ele se pôr. Então vamos ver aqui o lado que o Sol nasce e o lado que o Sol se põe. O lado onde o Sol nasce é o leste, é o lado de cá. O lado onde o Sol se põe é o oeste, que é o lado de cá. É só estender o braço direito para onde o Sol nasce e o esquerdo para onde, como eu fiz aqui. À nossa frente, teremos o norte. Então, aqui na minha frente, eu tenho o norte. E atrás de mim, eu tenho o sul, certo? Então, lembrando, nosso braço direito é o leste. Nosso braço esquerdo, oeste. Na nossa frente, norte. E atrás da gente, sul. Ah, Pro, mas eu posso estender o braço em qualquer lugar e cada hora eu faço um norte diferente. Vamos ver isso direito, não é bem assim. Lembrando que aqui a gente está se orientando pelo Sol, né? Então, professora, comecem a perceber isso. Comecem a reparar de que lado da sua casa o Sol nasce. Que você começa a perceber a luz do Sol, né? De que lado? Porque vocês já devem ter percebido que de manhã o Sol está batendo na frente da casa. No final da tarde, ele está atrás da casa. Então, é isso. Então, o lado que o Sol nasce é o leste. Aonde o Sol está se pondo, no final da tarde, é o oeste. Ok? Então, eu quero todo mundo prestando atenção nisso. Olhando na sua casa a posição do Sol, para a gente poder tentar identificar as direções. Vamos para a próxima página. Bom, então aqui tem um menininho fazendo o que a Pro fez. Então, a gente está vendo que do lado direito dele tem a luz do Sol, né, bem forte. Então, ali é o leste. O outro lado, aonde o Sol se põe, o oeste. Na frente, norte. E atrás do menininho, sul. Foi então que surgiu a rosa dos ventos, que indica os pontos cardeais. Seu círculo representa a linha do horizonte. Foi um instrumento que ajudou muito o antigo navegador e ainda ajuda o homem atual a orientar-se no mundo, tanto em terra como no mar ou no ar. Então, esse desenho que a gente está vendo aí chama-se a rosa dos ventos. Então, a gente está vendo lá o N norte, o S sul, o E seria leste e o W oeste, certo? Então, existe um equipamento já muito antigo que se orientava com esse instrumento que a gente vai ver agora. Não sei se vocês conhecem ou se alguém já viu. Alguém sabe o que é isso? Qual é o nome desse instrumento? Quem disse bússola, acertou. Então, isso é uma bússola. A bússola, ela tem um imãzinho e tem uma agulha e ela direciona, certo? Ela consegue se direcionar na direção correta. Eu não sei direito a tecnologia da bússola, vocês podem pesquisar para saber melhor. Então, a partir desse instrumento, que os navegadores, antigamente também, por exemplo, aqui no Brasil, antigamente, nós tínhamos só mata, né? Depois que foram construídas cidades, então eles andavam no mato, também sem direção, sem saber para onde estava indo. Então, eles também utilizavam a bússola para se localizar. Vocês estão vendo, olha aqui as letras indicando. Essas letras maiores, nós dizemos que são os pontos cardeais. Essas letras menores aqui dentro da bússola são os pontos colaterais, que a gente vai ver agora na próxima folha. Bom, mas diante da necessidade de se orientar para outras direções, foram criados mais alguns pontos, os quais ficam numa localização intermediária. Surgiram, então, os pontos
colaterais. Então, se vocês olharem lá na bússola, entre um ponto e outro tinha esse no meio, que é o nordeste, que fica entre o norte e o leste. Então, aqui, né, o meu lado aqui é o leste e aqui em cima é o norte. Aqui no meio, entre esses dois, nós temos o nordeste. Depois nós temos o noroeste, que a gente utiliza a sigla NO, que fica entre o norte e o oeste. Agora, do outro lado aqui, fica aqui no meio. Aí nós temos o sudeste, que é onde São Paulo, a gente está no sudeste. Então, que fica entre o sul e o leste. Fica aqui entre os dois pontos aqui também. E a sigla é SE. E o sudoeste, que a sigla é SO, que fica entre o sul e o sudoeste. Certo? Então, esses são os pontos colaterais. Então, vamos relembrar. Pontos cardeais. Simples. Norte, sul, leste, oeste. Pontos colaterais são aqueles que estão no meio. Nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste. Certo? Bom, e os pontos subcolaterais? Esses são os menos utilizados, mas permitem formas mais precisas de orientação, já que se encontram no intervalo de um ponto cardeal e um colateral. Então, ele está no meinho do cardeal com colateral. Então, já tinha assim no meinho. Ele está, então, entre os dois. E nós temos esses pontos aqui, tá? Agora, nós vamos para a atividade. Bom, a primeira atividade, a gente tem aqui uma rosa dos ventos. E eu quero que vocês coloquem os pontos colaterais devem aparecer indicados com uma letra um pouco menor. Sudeste é o SE, Nordeste, NE, Sudoeste, SE. Os pontos colaterais tornam mais exata a orientação. Então, o que vocês vão colocar aqui nessa rosa dos ventos? Eu quero que vocês coloquem os pontos cardeais e os colaterais. Bom? Nessa primeira rosa dos ventos é que está vazia, tá? Agora, na segunda atividade, vocês estão vendo que nós temos aqui os pontos cardeais e os colaterais. E eu quero que vocês coloquem, tá vendo que tem uns tracinhos sem a letrinha? No meio, olha lá, entre o N e o NO, tem um tracinho no meio, vocês estão vendo? Então, vocês precisam colocar os pontos subcolaterais, tá? Então, vocês voltam na página anterior e vocês vão colocar direitinho, porque ela está explicando direitinho, que fica entre um, entre outro, e vocês vão colocar. Tudo bem? Essa é a atividade de hoje, ok? Bom, fazendo as atividades com bastante atenção, espero que vocês tenham aprendido como é que a gente se localiza, como é que a gente se direciona, como é que o piloto, como é que o navegador, né? Claro que hoje em dia esses equipamentos são muito mais precisos, é muito mais fácil a localização, né? Mas antigamente, muitas pessoas realmente acabavam perdidas, né? Sem saber que direção ir, ok? Então, vamos lá. Fazendo essa atividade, eu quero que todo mundo preste atenção em que lado o sol nasce e em que lado o sol se põe na sua casa, tá bom? Então, beijo e até a nossa próxima aula.